Olá, alunos do nono ano, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem. Aqui é a professora de Filosofia do Colégio Santa Rita. Bom, gente, nós vamos dar continuidade às aulas de Filosofia através desses dois filósofos maravilhosos, reconhecidos pelo nome vontade, pelo nome angústia, pelo sentimento de dor. Bom, vamos falar um pouco sobre eles e seus pensamentos, ok? Vamos começar iniciando por Kierkegaard. Quem seria Kierkegaard? Kierkegaard foi um filósofo que nasceu em 1813 e morreu em 1855. Para esse filósofo, as correntes filosóficas deveriam pensar na existência humana, ou seja, nos nossos sentimentos mais íntimos, como a dor, a angústia, a liberdade, o nosso sentido da vida. Já que nós somos seres singulares, cada indivíduo tem experiências pessoais, certo? Uma história, aspectos emocionais particulares. Por isso a importância de estudar a existência humana. Para que nascemos? Por que nascemos? Esse filósofo, ele vai ser um grande crítico de Hegel, certo? Já que Hegel acreditava que os fatos históricos não aconteciam por acaso, ou seja, nós tínhamos um destino, certo? Já pré-estabelecido. Já para Kierkegaard, o ser humano ele deveria usar da sua liberdade para fazer suas escolhas, já que nós podemos usar a nossa decisão, ou seja, os seres humanos eles não teriam um destino desenhado, certo? Pois isso dependia da minha própria escolha, ou seja, eu posso ter uma vida de sucesso, como também uma vida de fracasso, ok? Então deve ser lembrado que toda escolha ela tem uma consequência. A partir disso ele vai falar do salto no escuro. O que seria esse salto no escuro? Imagine uma pessoa caindo de um penhasco sem ver o final dele, certo? Sem ver a parte de baixo. E lá tá tudo escuro. Então assim, ele não sabe o que vai acontecer. Isso seria a vida do ser humano. Ele não sabe o que vai acontecer com ele no futuro, certo? E aí ele fala sobre o salto da fé também, que para Kierkegaard, ele conta a história de Abraão, que é muito interessante a história de Abraão, que seria o quê? Deus pede para ele escolher entre o amor de Deus e o amor do seu filho. Então, Deus teria pedido para Abraão fazer essa escolha como prova de amor e fé. Como seria essa escolha? Ele teria que escolher o amor a Deus ou matar seu filho, certo? E aí Abraão fica nessa confusão, no desespero, na angústia, sem saber o que iria fazer, o final de tudo isso, mas aí ele resolve matar seu filho. E aí antes de fazer isso, um anjo aparece e fala que Deus só queria testar a sua fé, certo? Se ele realmente acreditava em Deus, certo? No seu amor a Deus. Então observem que Kierkegaard, ele coloca a fé como a única forma de encontrar a Deus, sendo essa relação com Deus a única capaz de complementar o próprio ser humano, certo? Então, observem aí, quando a gente fala de Kierkegaard, ele fala do existencialismo, certo? Da existência humana, que a filosofia deveria entender primeiro o ser humano e seus sentimentos, a dor, a angústia, certo? Falo também do salto no escuro, ou seja, nós não temos um destino pré-estabelecido como Hegel falava, certo? O nosso destino vai depender das nossas escolhas, ok? A partir disso, ele fala sobre o salto no escuro e conta a história de Abraão para mostrar a importância da fé e do amor a Deus. Bom, partindo para o próximo, vamos para Schopenhauer. Bom, quem seria Schopenhauer? Schopenhauer vai falar sobre o mundo como representação. Como seria isso, professora? Bom, nós não conhecemos a realidade em si. O que nós temos é uma representação, é uma percepção do que nós somos. Por exemplo, eu desenho um quadro com uma maçã. E aí várias pessoas, quando eu perguntar, gente, o que é esse quadro? Muitas pessoas vão falar, é uma maçã. E isso não é uma maçã. O que seria o quadro? Ele seria uma representação de uma maçã, certo? Então, observem que para ele, nós não conhecemos de fato a realidade,
Nós só somos representações. A tia Raira, que é a professora Raira, é uma representação do que vocês acham que ela é, certo? Acredito que todo mundo vai dizer, a professora de filosofia é linda, é inteligente. Então, assim, brincadeira, gente. Mas cada um vai ter uma percepção, certo? Diferente. Bom, para esse filósofo existe algo inconsciente que rege todo o mundo. Ele é infinito, ele é do universo, certo? Ele é universal. O que seria isso? Ele vai chamar de vontade, certo? O que seria essa vontade? Essa vontade, ela age por nós e nós achamos que nós é quem fazemos essas coisas. Como assim, professora? Me deixou confusa. Bom, um exemplo. Vocês já fizeram algo na vida de vocês que a consciência ficou, não faz isso, e você foi lá e fez. Eu sempre faço. Eu já acordo dizendo, não vou comer chocolate. No final, quem come chocolate? Isso mesmo, eu. Então, observem, para Schopenhauer, a vontade era quem dominava o ser humano, certo? Ela é quem controla você, não é você, certo? Que controla as suas atitudes, os seus pensamentos, é a vontade. Então, Schopenhauer, ele fala que o indivíduo está preso a essa força irracional, certo? Ela é infinita. E o problema dela é que o prazer e a felicidade seria ilusória. Como assim, professora? Para Schopenhauer, a gente nunca consegue satisfazer a nossa felicidade 100%. Como assim, professora? Vou dar um exemplo do curso de medicina, porque eu já escutei algumas vezes. A pessoa tem um sonho de ser médico, né, de fazer aquela profissão, luta, estuda vários anos para conseguir. E aí, quando se forma, ela encontra uma instituição precária, certo? Ela vê várias pessoas sofrendo, ou seja, ela olha a realidade de algumas pessoas, sofrimento. Então, aquela pessoa, mesmo ela conseguindo aquele sonho de se tornar médica ou médico, ele não vai ser 100% feliz, porque ele vai encontrar problemas no meio do caminho, certo? E aquilo ali vai afetar aquele sonho que era perfeito, né? De se formar em medicina. Então, observem que na história, na filosofia de Schopenhauer, o sofrimento, ele sempre está presente em nossas vidas. Sempre, gente. O pessimismo dele, né, mostra que o sofrimento sempre vai estar presente em nossas vidas. E para Schopenhauer, a única forma de controlar esse sofrimento é a gente sufocando a vontade. Então, gente, observem que para Schopenhauer, a felicidade da gente nunca é 100%, certo? Mas a tristeza, a angústia sempre vai estar lá presente, certo? Em nossas vidas. Ou seja, o ser humano ele deveria renunciar dos seus desejos, dos seus prazeres carnais, certo? Então, observe aí sobre Schopenhauer. Schopenhauer fala de uma representação de mundo, certo? Ele fala da vontade, que é algo insaciável, certo? É um sentimento insaciável. É algo inconsciente que rege as nossas vidas, certo? E ela traz o prazer e a felicidade como ilusória, como algo passageiro. Vocês com certeza já escutaram a frase, a felicidade é passageira, né? Então, isso seria o pessimismo de Schopenhauer. E aí eu quero terminar com a frase dele. A vida é um negócio que não cobre seus custos, certo? Então, observem que seria esses custos que ele fala da vida, seria o sofrimento, a angústia, a dor que está ali na gente, certo? Na vontade, que a vontade traz. Isso seria o pessimismo de Schopenhauer. Como viver é difícil, certo? Então é isso, gente. Eu quero que vocês façam as páginas 24 e 25 do livro e na próxima aula a gente vai corrigir o exercício, certo? E fazer uma revisão novamente sobre Kierkegaard e Schopenhauer, certo? Tchau, gente. Conto com vocês para a próxima aula e até mais.